Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o método simplex. Vamos relembrar aqui o passo a passo do algoritmo simplex. O primeiro passo, nós fazemos o pré-processamento dos dados, isto é, colocar o problema na forma padrão. Depois vem a fase 1, em que nós achamos uma solução viável ou então mostramos que o problema é inviável. Na fase 2, nós testamos para ver se a solução atual é ótima. Se não, nós encontramos a variável não básica que entra na base e a variável básica que sai da base. Em seguida, fazemos o pivotamento e retornamos para o passo 3. Olhando aqui para o passo 2, que é a fase 1 do algoritmo, nos problemas que nós tivemos até agora, encontrar esta solução viável inicial era uma tarefa muito simples, pois a gente simplesmente isolava no dicionário as variáveis de folga. Nesta videoaula e nas próximas, nós vamos ver exemplos em que essa tarefa não é tão simples assim. E nestes casos, a fase 1 do simplex será um pouco mais trabalhosa. E o modo de se encontrar essa solução básica inicial será por meio da resolução de um outro problema de otimização que nós iremos chamar de problema auxiliar. Vamos utilizar este exemplo para explicar a fase 1 do simplex. O primeiro passo, que é colocar o problema na forma padrão, pede a introdução de variáveis de folga. Aqui, por causa desse sinal de menor ou igual, nós iremos adicionar a variável x4. Na segunda restrição, no entanto, por causa do sinal de maior ou igual, nós iremos subtrair uma variável de folga x5. E com a introdução dessas duas variáveis, nós temos aqui embaixo o problema na forma padrão. Muito bem, vamos ver se nós conseguimos escrever o dicionário inicial. E aqui eu coloquei tentativa, porque no final das contas vai ocorrer um problema que não vai permitir que nós usemos esse dicionário como o primeiro do algoritmo. Vamos aqui escrever a função objetivo, que começa com o valor 0, depois a expressão 3x1 menos 1x2 mais 3x3. Na primeira restrição, nós vamos isolar a variável de folga x4, então nós teremos x4 igual a 12, e todos esses termos vão passar para o outro lado, portanto, vão trocar de sinal. Menos 3x1 mais 1x2 menos 6x3. E fazendo a mesma coisa com a variável de folga x5, note que, como nós temos aqui um sinal de menos, se nós isolarmos essa variável, imagine que nós estamos passando essa variável para esse lado e passando 5 para o outro lado, nós teremos x5 igual a menos 5, e aqui esses termos não vão trocar de sinal. Então, nós teremos menos 2x1 mais 1x2 menos 1x3. Muito bem, qual é o problema desse dicionário? O problema é que x5 é igual a menos 5. Portanto, esse dicionário não tem uma solução viável. Vamos lembrar que todas as variáveis devem ser não negativas. E como o simplex trabalha exclusivamente com dicionários viáveis, nós não podemos utilizar esse dicionário para inicializar o algoritmo. Nós precisamos de uma solução básica em que aqui nós teremos outras variáveis que não vão ser x4 e x5, e desse lado nós teremos dois números não negativos. E a fase 1 do simplex consiste em encontrar essa solução básica inicial viável. Vamos olhar para o problema original, isto é, o problema que acabamos de construir no slide anterior, incluindo as duas variáveis de folga. Se nós tivéssemos no lugar de menos x5 mais x5, então nós teríamos duas variáveis de folga
com coeficiente igual a 1, e aí seria fácil começar o simplex, bastaria isolar essas duas variáveis. No entanto, nós temos aqui um sinal negativo, e aqui está a nossa dificuldade, porque nós não podemos isolar essas duas variáveis. Então, surge a ideia de colocar aqui uma outra variável que nós chamaremos de uma variável artificial. Aqui eu vou utilizar o símbolo A2, o A vem de artificial e o 2 é porque ela está na segunda restrição. E adicionando essa nova variável artificial, nós ficaremos com este sistema de equações. Portanto, do problema inicial para este, nós adicionamos a variável x4, a variável x5, que são as duas variáveis de folga, e mais uma variável artificial A2. Todas essas variáveis devem ser não negativas. Veja, esta variável artificial serve apenas para nós encontrarmos uma solução inicial para o problema. Ela não faz parte do problema original. E o que nós queremos, na verdade, é que essa variável seja igual a zero. E se nós conseguirmos fazer com que o valor dela seja igual a zero, então nós poderemos descartá-la. O que nós faremos, então, é resolver o que nós chamamos de um problema auxiliar. Veja, nós temos o mesmo conjunto de restrições com essa variável auxiliar A2 e nós vamos minimizar o valor dessa variável. Então, veja, esse daqui é quase que um novo problema. Ele não tem a função objetivo original. Em vez dela, nós temos uma outra função objetivo, que é simplesmente a variável auxiliar. E vamos tentar entender o que significa esse problema. Se nós conseguirmos minimizar o valor de A2 ao ponto que esse valor chegue em zero, então nós teremos encontrado uma solução para esse conjunto de restrições, no qual a variável A2 é igual a zero. Sendo essa variável igual a zero, nós teremos algum par de outras variáveis que nós não sabemos ainda qual será, mas nós teremos um par de variáveis básicas, x1 e x2, x2 e x4. Nós vamos descobrir ao final da resolução desse problema auxiliar. Esse par de variáveis, que será não negativo, vai servir como dicionário inicial para nós retornarmos ao problema original. Portanto, a fase 1 do simplex consiste em resolver este problema auxiliar. Vamos ver no próximo slide como isso será feito. Vamos então começar a resolução deste problema auxiliar. A primeira coisa que nós notamos é que aqui nós temos minimizar o valor de A2 e lembrando que para nós utilizarmos o simplex, nós queremos trocar esta palavra para maximizar. E quando nós trocamos de minimizar para maximizar, temos que inverter o sinal de todos os coeficientes da função objetivo. Portanto, em vez de minimizar A2, nós vamos maximizar menos 1A2. E se antes nós chamávamos a expressão da função objetivo de z, aqui nós vamos chamar de w. Portanto, nosso problema é maximizar w, que é igual a menos A2, sujeito a essas duas restrições com todas as variáveis não negativas. E para maximizar o valor dessa função objetivo, nós vamos usar o próprio simplex. Resolver o problema auxiliar é usar o algoritmo simplex dentro do próprio simplex, ou seja, a fase 1 do algoritmo simplex para o problema original consiste em utilizar o próprio algoritmo para resolver esse problema auxiliar. Espero que não tenha ficado muito confuso. Se ficou, vamos continuar com a resolução e acredito que tudo ficará mais claro.
O nosso objetivo, portanto, é resolver esse problema auxiliar. Aqui nós temos as variáveis x4 e a2 que podem ser utilizadas para o primeiro dicionário desse problema. Isolando x4 nesse primeiro dicionário, nós teremos x4 igual a 12, menos 3x1, mais 1, x2, menos 6x3. E na segunda restrição, isolando o A2, nós teremos 5 mais 2x1 menos 1x2 mais 1x3 mais 1x5. Então vejam que esta solução, com o x4 igual a 12 e o A2 igual a 5, é uma solução viável para este problema. No entanto, como eu já comentei, esta variável artificial não faz parte do problema original, então ela tem que ser igual a zero. E para isso vamos tentar minimizar o seu valor. Aqui nós temos w, que é igual a menos A2. Então, utilizando essa expressão que nós temos aqui para o A2, o nosso w vai ser simplesmente o oposto do que nós temos aqui. Portanto, w é igual a menos 5, menos 2x1, mais 1x2, menos 1x3, menos 1x5. Nós temos aqui, portanto, um dicionário viável para esse problema. E no próximo slide nós vamos continuar normalmente, como nós fazíamos antes, escolhendo a variável que entra na base, determinando a variável que sai da base, fazendo o pivotamento e chegando a um novo dicionário. Vamos olhar para esse primeiro dicionário e, percebendo que o x2 é a única variável que tem coeficiente positivo, esta variável vai entrar na base. Na coluna do x2, a única expressão que tem o coeficiente negativo para essa variável é a segunda, portanto, a variável A2 é a que sai da base. Realizamos o pivotamento como de costume. E o dicionário que obtemos é o seguinte: x4 é igual a 17 menos 1x1 menos 5x3 mais 1x5 menos 1a2. Na segunda equação, obtemos x2 igual a 5 mais 2x1 mais 1x3 mais 1x5 menos 1a2. E para a função objetivo, chegamos ao valor de zero com a única variável a2 com coeficiente negativo. Este é o dicionário 2 para a resolução do problema auxiliar. E já conseguimos perceber que esse dicionário é ótimo, pois não temos nenhuma variável candidata a entrar na base. Esse dicionário que nós obtivemos tem a variável A2 como não básica, portanto, o A2 vale zero. Veja que os valores de x4 e x2 são iguais a 17 e 5, portanto, esta é uma solução viável para o problema original. Por isso, nós vamos utilizar este dicionário como base para o dicionário inicial do problema original. Nós vamos retornar ao problema original utilizando esse dicionário como o primeiro, com apenas uma alteração. Nós não vamos mais utilizar essa função objetiva auxiliar. Nós iremos voltar para a função objetiva original, em que temos a expressão para z. Vamos ver no próximo slide como isso é feito. Temos aqui o dicionário final do problema auxiliar e agora precisamos escrever o dicionário inicial do problema original. Lembrando que o valor de A2 é zero e como essa variável não faz parte do problema original,
nós vamos simplesmente ignorá-la. Portanto, estas duas restrições serão copiadas para esse primeiro dicionário. Então, aqui nós teremos x4 igual a 17 menos 1x1 menos 5x3 mais 1x5. E não usamos mais a variável A2. E para a segunda equação, nós temos x2 igual a 5 mais 2x1 mais 1x3 mais 1x5. Temos agora que escrever a função objetivo. E vamos aqui resgatar qual era a expressão lá no problema original, que estava nos primeiros slides. Era esse daqui. Z igual a 3x1 menos 1x2 mais 3x3. No entanto, eu não posso simplesmente copiar essa expressão aqui, porque se a variável x2 é básica, ela não pode aparecer do lado direito do dicionário. Eu preciso, portanto, no lugar de x2, colocar toda essa expressão que nós temos aqui. Portanto, o z será igual a 3x1 menos 1, e aqui eu vou colocar essa expressão inteira do x2, que é 5 mais 2x1 mais 1x3 mais 1x5. E depois eu copio o restante da expressão do z, que é mais 3x3. Agora eu só preciso simplificar essa expressão, então aqui nós vamos ter z igual a 3x1 menos 5 menos 2x1 menos 1x3 menos 1x5 mais 3x3. E juntando os termos, nós teremos z igual a menos 5 mais 1x1 mais 2x3 menos 1x5. E é esta a expressão que nós escreveremos aqui no dicionário. Z igual a menos 5 mais 1x1 mais 2x3 menos 1x5. E nós estamos agora prontos para iniciar a fase 2 do simplex. Vamos agora para a primeira iteração no problema original. Aqui nós temos o dicionário inicial. Vejam que as variáveis x2 e x4 têm valores positivos. E reparem que a variável z tem um valor negativo. Porém, isto não é problema, porque nas restrições do problema, apenas as variáveis x precisam ser não negativas. O valor de z pode ser positivo, pode ser zero e pode ser negativo. Aqui nós temos duas variáveis candidatas para entrar na base. Vamos escolher a variável x1 e, com isso, a variável x4 é a que sai da base. Realizamos o pivotamento. E obtemos o seguinte dicionário: z igual a 12, menos 3x3, menos 1x4, x1 igual a 17, menos 5x3, menos 1x4, mais 1x5. E por último, x2 igual a 39, menos 9x3, menos 2x4, mais 3x5. Esse dicionário obtido, já na primeira iteração do problema original, é o dicionário ótimo, porque não temos variável candidata a entrar na base. Portanto, a solução ótima do problema é x1 igual a 17, x2 igual a 39, as outras variáveis são iguais a zero e o valor de z é igual a 12. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.